através da Comissão de Política Urbana, está promovendo uma série de conversas com candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa tem como objetivo conhecer os projetos e os planos dos entrevistados para habitação, mobilidade, gestão urbana, saneamento, dentre outras estratégias de desenvolvimento para o Estado. A gente registra aqui que o gabinete do Conselho entrou em contato com todos os concorrentes da Palácio da Guanabara, e todas as entrevistas vão estar disponíveis no site do CAU e nas redes sociais, YouTube e Facebook. Agradecemos a presença da Casa Fluminense aqui conosco e da candidata pelo PT, Márcia Tiburi, por aceitar o convite. Eu posso passar então a palavra para você fazer essa apresentação e iniciamos depois a conversa. Bom, obrigada pelo convite do CAU. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcia Tiburi, eu sou professora, escritora, sou candidata a governadora pelo Partido dos Trabalhadores, que eu também gosto de chamar de Partido das Trabalhadoras. E fui convidada para ser candidata, nunca tinha sido candidata antes. É uma experiência muito importante que eu considero possa ser didática e exemplar também para as pessoas que hoje têm pavor de política, medo de política ou não querem se envolver com política. O destino da nossa nação, do nosso estado, dos nossos territórios depende das decisões políticas, e acho que é importante que nós, cidadãos comuns, nos aproximemos cada vez mais das questões políticas, tanto no sentido teórico quanto no sentido prático. Nesse momento em que o Brasil vive num estado de exceção, nesse momento em que a gente ainda vive os desdobramentos do golpe de 2016, eu acho que é fundamental a gente colocar também essas questões políticas. Então a minha candidatura se dá também em função desses aspectos, de repensar a política, ressignificar a política, fazer com que as pessoas possam refletir sobre a importância da política nas suas vidas. Eu sou professora, não posso deixar de dizer isso. Então é nessa linha que a minha candidatura transcorre. Agradeço o convite do CAU, a presença da candidata e a todos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. A Casa Fluminense ela faz um debate sobre a região metropolitana, ela participa bastante do debate metropolitano. E segundo o painel de monitoramento elaborado pela parceria entre CAU e Casa Fluminense, foi constatado um pouco comprometimento dos municípios da região metropolitana com os instrumentos de gestão e planejamento urbano. Faltam planos diretores atualizados, falta plano de mobilidade urbana, de saneamento básico, resíduos sólidos, dentre outros. E certamente esse cenário também se expande pelos 92 municípios do estado. Primeiro, como a candidata pretende atuar sobre isso, é claro, sabendo que isso, na maioria das vezes, é a função dos municípios, mas como governadora, como pretende atuar nisso, e qual a proposta também da candidata para a composição e competência do órgão de gestão metropolitana, que no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, é a Câmara Metropolitana. Então, uma das grandes questões do nosso programa de governo, além da geração de emprego, da preocupação com a retomada da economia, a retomada das obras de infraestrutura voltadas para a qualidade de vida mesmo da região metropolitana, aquilo que a gente chama de viver bem, trazer qualidade de vida para as pessoas, nós temos uma preocupação muito séria com a política de gestão. Então, na nossa interpretação, o governo do estado, não apenas esse que está no poder hoje, mas que já vem de muito tempo a partir de um certo marco de poder que tomou lugar no estado do Rio de Janeiro, produziu um governo do abandono, um governo do descaso, um governo do desrespeito com o próprio estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista do território, do ponto de vista também dos territórios, da multiplicidade e da diversidade desses territórios no estado. E, evidentemente, um descaso, um descompromisso, um abandono, um tremendo desrespeito que se faz em relação aos habitantes do estado do Rio de Janeiro. E a região metropolitana, enfim, o que acontece em termos de índices péssimos na educação, na saúde, no emprego, na mobilidade, diz respeito também ao efeito desse abandono. Então, nós temos hoje uma sociedade que é desgovernada,
uma região que é bastante desgovernada, e isso é o efeito de um governo que não tem preocupação com as pessoas. Nessa linha, falar em gestão é uma palavra, a própria palavra, né, gestão, a gente em geral não gosta de falar dessa palavra, essa palavra foi sequestrada pelo pessoal, povo da direita, mas essa palavra significa alguma coisa para nós também. O que ela significa? Significa que nós precisamos colocar as pessoas para pensarem no lugar onde elas vivem. E eu acho absolutamente importante que a gente fale em pessoas vivendo num determinado território, que as pessoas façam parte da gestão, que elas escolham e decidam, e para isso a nossa política vai ser a da participação, a do diálogo. O governo aí tem um papel fundamental. Se a gente pensar em termos de governo do Estado, o governo do Estado deve ter uma função de aproximação, de participação, ele deve também se colocar. Hoje a gente tem um governo que desapareceu, um governo que jogou a toalha. Não é de hoje, né? Quer dizer, esse descaso com a população. Mas o nosso governo vai ser um governo que vai tentar articular o governo federal com os governos municipais, com o governo estadual, que vai fazer esse papel de mediação. E a gente vê a questão metropolitana como uma questão absolutamente central. Se a gente pensar que cerca de 70%, vamos dizer assim, da população do estado do Rio de Janeiro vive na região metropolitana, que essa região metropolitana precisa ser integrada, porque essa integração dessas cidades, a decisão conjunta dessa cidade, que pode ser providenciada por essa agência metropolitana que está em votação, a gente acredita muito que essa é uma perspectiva que a gente tem que defender, porque ela vai conectar as pessoas, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Do meu ponto de vista, a ideia de uma agência metropolitana implica justamente intensificar uma democracia que não é um valor abstrato, que é um valor essencial. Hoje em dia as pessoas estão absolutamente, enfim, vivendo no desemprego, vivendo na pobreza. Os números aqui do Rio de Janeiro são os piores do Brasil. A gente tem 800 mil pessoas vivendo na pobreza. E é claro que nós também estamos, quem não está na pobreza, a classe média e as pessoas responsáveis, estão preocupadas, evidentemente, e mais ainda as pessoas que estão vivendo na pobreza. A gente está muito preocupado com a fome, preocupados em retirar as pessoas da fome, em criar emprego para as pessoas, políticas que possam providenciar renda imediata para as pessoas, e o nosso programa de governo, ele propõe justamente isso, mas ao mesmo tempo nós não podemos descartar a palavra democracia, porque ela não é um valor abstrato. É a democracia e uma gestão participativa, colaborativa, é essa gestão também que vai fazer a gente decidir juntos e decidir pelo melhor para todos, e principalmente, claro, evidentemente, para as pessoas que sofrem mais hoje. Falando um pouco então de condição de vida da população, a gente queria tocar um pouco na questão habitacional do estado do Rio, assim, para nós arquitetos e urbanistas é importante tocar. Hoje o déficit habitacional do estado do Rio de Janeiro é de mais de 500 mil domicílios, e boa parte da ocupação da cidade se dá de forma informal ou precária, né? E apesar disso, a gente tem dois órgãos importantes, o ITEG, o Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro, e a SEAB, a Companhia Estadual de Habitação, que teriam papéis muito, muito importantes nessa questão, mas que tem sofrendo um pouco o poder de atuação, especialmente a SEAB, que recentemente sofreu várias ameaças. Como a candidata propõe tratar a demanda habitacional, como você vê essa questão da estrutura estadual nesse tema? Nós precisamos pensar o tema da habitação e, sobretudo, respeitar, priorizar, levar adiante a questão da moradia de interesse social. Claro, isso não quer dizer que a gente não vai se preocupar com todas as formas de habitar, mas a habitação para as pessoas que hoje sofrem em função da falta de habitação é aquela que mais nos preocupa. E a gente pensa também que nessa priorização dessas habitações, nós devemos pensar em criar espaços de moradia para as pessoas em locais que sejam interessantes de se morar também, que sejam locais que facilitem também o acesso das pessoas, seja ao transporte, seja, enfim, ao trabalho, seja também as regiões onde é bom de se morar. Você pensa no centro, por exemplo. O centro do Rio de Janeiro, da capital do Rio de Janeiro, é um lugar super interessante.
que tem, enfim, muitas pessoas moram no Rio de Janeiro, mas existem muitos prédios ociosos ou prédios que perderam a sua função social, que podiam ser utilizados para a construção justamente dessas habitações de interesse popular. E, enfim, isso seria uma medida que a gente teria que tomar nos próximos tempos para que as pessoas pudessem morar de um jeito melhor e se transportar de um jeito melhor e viver de um jeito melhor. Para mim, uma palavra, uma expressão que é absolutamente importante é considerar a qualidade de vida das pessoas dentro da cidade nessa linha do direito ao território, que alguns até chamam de direito à cidade. Mas a gente está pensando num sentido mais amplo. Então, pensar os territórios, não só as cidades, pensar também o ambiente rural. Pensar também as zonas suburbanas, pensar essas zonas periurbanas também, que são locais onde as pessoas podem morar, onde as pessoas moram e onde as pessoas podem também ter uma qualidade de vida interessante. Então, essa é a nossa preocupação. E como a nossa preocupação mais fundamental, que a gente tem insistido na campanha, no programa de governo, é a geração de emprego e renda, se a gente pensar no emprego, esse emprego que se aproxima do lugar onde as pessoas moram, isso para nós também é prioridade. Então, como gerar emprego nos lugares onde as pessoas vivem? Existem cidades na nossa região metropolitana que tem um índice de habitação imenso, tem muita gente morando no mesmo metro quadrado. E, quer dizer, são muitas pessoas dessas, inclusive, os habitantes da região metropolitana, vêm trabalhar na capital, onde está concentrada a maior parte dos empregos, né? Isso é uma coisa que a gente também tem que mudar, que as pessoas, que 2 milhões de pessoas saiam da região metropolitana para trabalhar, acho que eu estou indo muito, né? Mas enfim, só mais um detalhe, as pessoas saem, 2 milhões de pessoas saem para trabalhar no Rio de Janeiro capital, e essas pessoas demoram também, no mínimo, 2 horas para chegarem ao seu trabalho. A gente quer mudar isso, a gente quer construir, retomar obras, enfim, de infraestrutura, para que a gente possa construir condições de empresas, enfim, as mais diversas, sobretudo o serviço e comércio, para que nessas regiões as pessoas possam trabalhar mais perto de casa, para que elas possam se movimentar de um jeito mais fácil, para que elas tenham, afinal de contas, qualidade de vida, né? Acho que esse é um dos maiores dramas da região metropolitana, a questão da mobilidade, dos transportes, e isso está conjugado e precisa ser visto de maneira em nexo, né? De maneira interseccional, vamos dizer, transdisciplinar, né? Com a questão também da moradia. Então, de nada adianta você ter uma moradia fantástica se você tem que também andar 2, 3 horas para trabalhar e ganhar o seu sustento. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem e que eu acredito que é absolutamente possível de construir junto com as pessoas dentro de um programa de diálogo mesmo com os cidadãos que moram em cada região, porque a gente fala muito de uma política da escuta e é isso que a gente quer construir com as pessoas. Construir um governo de participação, em que as pessoas se sintam representadas pelo governo, em que o governo não seja autoritário, que fala de cima para baixo, um governo que não vem com soluções prontas, um governo que escuta as pessoas e tenta resolver com elas, ajudando e encontrando, enfim, técnicas e metodologias que melhorem a vida das pessoas. Já entrando também nesse assunto, 12 milhões de pessoas vivem na região metropolitana, mais de 12 milhões, em 21 cidades. E a gente fala na Casa Fluminense desses 2 milhões de pessoas que se deslocam para a região central. A gente brinca, inclusive, que é um Réveillon por dia, né? E muitas dessas pessoas circulam, né, do transporte público, trem, e também transporte de média e alta capacidade. Falando diretamente sobre transporte, quais são os seus principais projetos, né, no plano de governo relacionado à mobilidade, mais especificamente no transporte? Então, nesse caso em específico, sempre começando por aquilo que é mais democrático, né? Vamos ouvir os territórios, as comunidades, as pessoas que vivem e fazem uso dos transportes. De qualquer maneira, há uma discussão que eu acho que tem que ser levada adiante, que é a transformação dos trens e metrôs de superfície. Tem também essa necessidade de construir essa linha 3 do metrô e de terminar a linha 2 do metrô. Então, há uma discussão que transita entre pessoas, especialistas, se deveríamos, enfim, investir no transporte fluvial, nas barcas, para
juntar, para fazer, enfim, com que as cidades da região metropolitana, os habitantes da Baía de Guanabara, pudessem se transportar pela via fluvial. Mas a gente acha que isso é uma coisa que pode ser interessante em determinados trajetos, mas surge como uma questão muito essencial ligar a própria região metropolitana entre si, sobretudo os municípios da Baixada, né? Então, para nós é prioridade isso, fazer com que São Gonçalo e Niterói possam, por exemplo, transitar, os habitantes possam transitar de um jeito mais fácil. Então, esse tipo de transporte que não é simplesmente direto com a capital, embora, se a gente puder, vamos pensar também nesse transporte direto com a capital. Mas esse transporte que descentraliza, que, digamos assim, desmetropolitaniza a própria capital, eu acho que é muito interessante. Quer dizer, são as necessidades das pessoas, elas que estão falando que acham mais interessante transitar, quer dizer, a gente priorizar o transporte entre São Gonçalo e Niterói. Então, acho que esse tipo de escuta é absolutamente essencial, e aí a gente vai tentar construir isso, né, na linha daquilo que é a demanda das próprias pessoas, dos habitantes. Falando um pouco de saneamento básico, que eu acho que é uma coisa que você passou agora pela Baía de Guanabara, falando um pouco da mobilidade, hoje apenas 1/3 do esgoto que é lançado na Baía de Guanabara é tratado. Assim. E a gente tem também 1/3 dos domicílios da região metropolitana que não tem acesso à água tratada ou esgoto. E ao mesmo tempo o governo estadual recentemente lançou um projeto de privatização da SEDAI. Então eu queria saber o que a candidata pretende fazer em relação a isso e qual a sua opinião em relação à privatização da SEDAI. Pois é. Então, esse é um dos números mais escandalosos do estado do Rio de Janeiro, que de todos os municípios da Baía de Guanabara, apenas, de todas as pessoas que vivem nessa região, apenas 26%, 30%, digamos, tem um esgoto, né? Um sistema básico assim para a vida de qualquer pessoa. A gente entende então por que a saúde vai tão mal, porque o saneamento básico ele é importante para que a saúde das pessoas também, enfim, possa ser cuidada, para que não se desenvolvam doenças, zoonoses, enfim, para que haja uma qualidade de vida a mais básica, né? Então esse é um número realmente escandaloso. E é escandaloso porque aí a gente imagina quem são esses 27%, 26%, 30%. Quem são essas pessoas que têm esse tratamento e o resto? Quer dizer, quanta gente vivendo muito mal no estado mais bonito do Brasil. É um escândalo. Bom, é óbvio que a SEDAI tem muitos problemas, todo mundo sabe disso, todo mundo tem falado. E há uma disputa hoje entre os mais diversos personagens, alguns que afirmam a inevitabilidade dessa privatização, aqueles que têm um pensamento neoliberal, né, que querem privatizar tudo. E, aliás, eu gosto de falar uma coisa que não tem nada a ver com o nosso debate aqui, mas eu preciso dizer, eu gostaria muito que esses candidatos, que são candidatos de direita e que defendem o Estado mínimo e as privatizações, fossem coerentes e largassem o pleito. Porque eu estou participando de um pleito em nome do Estado, pleiteando um cargo no Estado, de governadora. Eu acredito no Estado e acho que o Estado é bom para as pessoas. Eu não consigo entender, quer dizer, consigo entender, é um paradoxo que serve para enganar as pessoas, né, enganar o povo. Esse paradoxo que coloca o sujeito agindo contra o Estado, falando mal do Estado, falando mal das empresas estatais, defendendo a privatização e defendendo ao mesmo tempo que ele tenha um cargo no Estado de governador. Então acho que essa gente devia realmente largar essa coisa, largar esse osso, né? Porque para eles é justamente um osso. Desculpem falar assim, mas é que realmente não aguento ver esse tipo de contradição e não denunciar. E nesse caso, a SEDAI, é evidente que nós não vamos defender a sua privatização. A gente acredita que a SEDAI precisa ser melhorada. Para ser melhorada, a gente precisa fazer um estudo, perceber o que ela faz de bom, o que ela faz de errado,
como ela pode ser útil de fato à população, quais são os pontos da sua precariedade, onde ela está desorganizada, mas de que maneira ela também pode ser revitalizada, ressignificada dentro do contexto. Então, evidentemente, a gente vai apostar na SEDAI, assim como a gente vai apostar em toda a máquina do Estado, a gente vai fazer concurso público para tudo que a gente puder. Temos um problema muito sério aí, que é o regime fiscal, esse acordo fiscal bizarro que o governo estadual assinou junto com o governo federal, esses governos golpistas, e a gente vai ter que dar um jeito de resolver essa questão também, tendo em vista que a gente não tem como solucionar isso imediatamente, mas a gente vai fazer todos os esforços. Falando um pouco de transparência, de gastos, a gente formulou uma questão aqui sobre isso. A transparência dos gastos públicos é essencial para a efetiva participação popular na gestão pública, como você estava tratando agora há pouco. Entretanto, os caminhos para acessar os dados públicos hoje disponíveis são muito burocráticos e muito restritivos. Poucos têm acesso a essas contabilidades, a essas prestações de contas de uma forma simples. Considerando especialmente as grandes obras públicas, já que a gente está aqui dentro do Conselho, quais são as propostas da candidata para tornar esses dados mais públicos, de fato acessíveis à população? Essa também é uma questão das mais sérias. Então, evidentemente, um governo democrático e um governo que prioriza a participação popular tem que ser um governo de gestão absolutamente aberta, absolutamente transparente, aberta, acessível. Qualquer cidadão deve poder encontrar os dados com a maior facilidade. E nós estamos propondo construir um gabinete digital e em fazer uma gestão que seja toda exposta nas redes, na internet, para que as pessoas possam conhecer todos os atos do governo. Então, os atos do governo, que serão atos decididos com a participação popular, com os conselhos, com as conferências, com as pessoas, com qualquer cidadão que venha participar, enfim, da nossa gestão, esses atos têm que ser visíveis, imediatamente visíveis. O Rio de Janeiro hoje tem, enfim, ele é um dos piores colocados em termos da lei de transparência, né? A gente não tem transparência nenhuma. Se você quiser saber o que acontece no estado do Rio de Janeiro, você não consegue. E isso também é uma metodologia da roubalheira que a gente conhece, que aconteceu no nosso estado, e também uma metodologia para esconder como funciona mesmo o esquema todo de governar mal contra o povo, facilitando sempre a vida de quem está contra o povo, né? Acho que esse é um jogo que a gente vai ter que romper. Mas não é fácil de romper porque as pessoas também não fazem ideia de como isso funciona e a gente tem que evitar que as pessoas votem hoje em candidatos que não estão preocupados com esse tipo de questão. Então, a gente, aproveitando que a candidata está aqui, a gente tem uma questão cara ao Conselho, assim, que a gente tem discutido bastante a equidade de gênero na profissão, na sociedade, etc. E em relação à cidade, a gente sabe que as mulheres sofrem diferentes formas de violência na cidade, né? Tendo seu acesso ao espaço e aos serviços públicos extremamente limitados por causa disso. Como você pretende incorporar essas demandas específicas de gênero das mulheres no acesso aos equipamentos, serviços públicos e à política pública, né? Então, a questão gênero, assim como a questão raça, a questão das deficiências, a questão das minorias políticas é um grande tema pra gente. Eu sou mulher, né, gente? Sou professora, feminista, preocupada com esse tema. A minha candidatura já tem a ver com isso, né, evidentemente. Tem a ver com a vontade de romper com esse marco do poder, como eu coloquei no início da nossa conversa. E acho que as pessoas já têm uma percepção também, o povo já tem uma percepção da necessidade de puxar o freio de mão desses donos do poder que até agora tomaram conta do Rio de Janeiro, destruindo o Rio de Janeiro, né? Então, se apossaram do poder no Rio de Janeiro através do poder econômico, através também desse jogo que é o jogo do capitalismo, mas é também o jogo do machismo, que é o mesmo jogo do fascismo, que é capitalismo com machismo exacerbado, né? Então, quando a violência masculina, a violência branca,
a violência das classes dominantes, a violência do discurso da mídia, tudo isso se torna exacerbado, a gente encontra um clima fascista na sociedade, contra o qual muita gente, ainda bem, tem se insurgido, sobretudo as mulheres, né? Então eu acho muito importante nesse momento a gente pensar na função também das mulheres como um grupo que luta por seus direitos e que luta contra um poder violento que se mantém no poder justamente por praticar violência das mais diversas formas. Tanto essa violência simbólica, essa violência mais abstrata, a violência das palavras, a violência da propaganda, até essa violência física. Que as mulheres da periferia, que moram, enfim, sei lá, pensa numa mulher que pega um trem em Japeri e vem para o Rio de Janeiro, né? O que ela passa. Uma mulher, sei lá, que mora em Ipanema, talvez não saiba o que significa pegar um trem desses. A moça que trabalha para ela sabe o que é pegar um trem desses. Um trem em que ela vai ser assediada, em que ela vai ter que se defender, muitas vezes com as próprias armas, e as mulheres não têm como se defender muitas vezes. E essas pessoas não vão entender, essas pessoas que não têm esse tipo de problema não vão entender por que precisa de um vagão para as mulheres, né? Então tem uma violência sexual que acontece nos trens, nos ônibus, nas ruas, nas instituições, que acontecem na sociedade como um todo e também na política. Por isso é importante a gente hoje lutar para eleger mulheres, porque só as mulheres vão olhar para essas questões que são das mulheres. A questão de gênero que está ligada à segurança, que está ligada também à necessidade de serviços, educação, saúde e um tipo de trabalho também que seja bacana para as mulheres, no caso, o trabalho no setor de serviços que a gente quer desenvolver. Obrigada, a gente vai concluindo agora a nossa conversa. Queria agradecer muito a sua presença aqui, a presença da Casa Fluminense também. Agradeço ao CAL pela oportunidade, e essas perguntas que foram feitas estão em formato de proposta na Agenda Rio e também na plataforma rioporinteiro.org.br, onde os candidatos e candidatas estão se comprometendo, e também o cidadão e cidadã pode acessar essa plataforma. Então, passo a palavra para a candidata para as considerações. Nós temos a chance agora, em 2018, de mudar a história do Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz com um debate como esse, porque essa preocupação com o estado do Rio de Janeiro, com esse rio por inteiro, com esse rio que é nosso, tem que ser a preocupação de todos os cidadãos e de todas as cidadãs do nosso estado. Nós temos a chance nesse pleito de transformar a política do Rio de Janeiro, retirando os coronéis, os velhos coronéis, aqueles que eu chamo de os donos do partido do mais do mesmo. Esses homens que sempre estão por aí, que estão todos mancomunados, participando uns dos governos dos outros. A gente tem a chance de mudar essa história. Como é que a gente vai mudar essa história? Pensando na gente, pensando em nós que somos mulheres, nós que somos trabalhadoras, nós que somos pessoas LGBTs, nós que somos pessoas com deficiência, nós que somos pessoas negras, nós que somos pessoas jovens, nós que temos o nosso futuro negado por todo um sistema de poder que precisa ser combatido nesse momento. E nessa linha a gente deve, e a gente consegue fazer isso com o nosso voto, a gente deve se preocupar com um programa de governo que seja o melhor. Eu, óbvio, que acho que o nosso programa de governo é o melhor, porque ele defende de maneira integrada as regiões, defende as cidades de maneira integrada, num diálogo com o governo estadual e com o governo federal. Agora a gente tem também o governo federal para eleger e para funcionar num diálogo com a gente. E defendendo as nossas causas, que são as causas das mulheres, as causas familiares, as causas do dia a dia, a saúde, a educação, a segurança, de uma maneira inteligente, de uma maneira integrada, de uma maneira que a gente vá transformar o nosso futuro. Isso é fazer democracia com as próprias mãos, e isso é o que a gente pode hoje, e depende só da gente, do nosso desejo político, do nosso desejo de construir outra história.